Boa noite, meu nome é Silvio Alves Pereira. Estou gravando esse vídeo para responder 3 perguntas da disciplina AF, que é Análise das Estruturas. Meu professor é o engenheiro Alexandre Leal, tá? Da Universidade de Salgado de Oliveira. E eu vou responder aqui 3 perguntas da AF. A primeira pergunta compare o método das forças e o método dos deslocamentos na análise de estruturas hiperestáticas. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Então aqui eu vou responder essa pergunta. A primeira é: o método das forças e o método dos deslocamentos são 2 métodos principais para analisar estruturas hiperestáticas. Ambos consideram as condições de equilíbrio, compatibilidade e as leis constitutivas dos materiais. No entanto, eles resolvem o problema em ordem diferentes. Para aplicar o método dos deslocamentos, é preciso determinar os termos de carga e os coeficientes de rigidez. Segundo, elaborar os sistemas de carregamento, determinar os deslocamentos. O método dos deslocamentos é também conhecido como método da rigidez ou método das deformações. Tem como incógnita primárias os deslocamentos e rotações em pontos escolhidos na estrutura. O método das forças, conhecido também como método da flexibilidade, as incógnitas primárias são as reações de apoio ou esforços seccionais. As vantagens do método das forças são somar soluções básicas que satisfazem as condições de equilíbrio. Já as desvantagens são complexibilidade para calcular deformações, limitações na análise de estruturas com cargas variáveis e necessidade de utilizar coeficientes de seguranças elevados. Já o método dos deslocamentos tem suas vantagens. Um dos métodos mais utilizados na análise estrutural. A outra vantagem usa a rigidez dos elementos para formar um sistema de equações. E as desvantagens são necessidade de determinar os termos de carga e os coeficientes de rigidez. Essa é a resposta da pergunta número 1, que é a questão 1. Aí a questão 2 tem essa pergunta. Descreva os diferentes tipos de esforços que podem atuar em um corpo. Compressão, tração, cisalhamento, flexão e torção. Dê um exemplo prático de cada um deles em elementos estruturais. Então vamos lá. Todos os materiais estão sujeitos a algum tipo de esforços. Essas mudanças na área da seção transversal afetam a resistência do material
ou seja, afeta a resistência do material. Há deformação e falhas sob diferentes tipos de forças, né? Compressão. A compressão ocorre quando um objeto é comprimido ou encurtado. É o oposto da tração. Empurra os elementos que devem encurtar. Essa é a compressão. A tração é quando ocorre ou quando um objeto é esticado ou alongado, ou aplicada a um objeto quando ele é puxado ou esticado. Atua ao longo de uma linha reta na direção do objeto. Essa é a tração. O cisalhamento é quando ocorre forças paralelas ou quando elas são aplicadas em direções opostas em diferentes partes de um material. Resulta em uma deformação, rachaduras diagonais, especialmente próximas às juntas entre elementos estruturais. Pode indicar o cisalhamento. E a flexão? Ela ocorre quando uma força é aplicada perpendicularmente, fazendo dobrar ou curvar um elemento estrutural. A torção é quando ela ocorre quando um esforço é aplicado no sentido de rotação do material. Essa é a resposta da segunda questão. A terceira, a pergunta é: diferencia estruturas isostáticas, hipostática e hiperestática. E por que as estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos? Então vamos lá. A resposta da terceira questão, né? As estruturas isostáticas, hipostática e hiperestática são classificadas de acordo com o número de reações de apoio e de equilíbrio estático, né? Por exemplo, as isostáticas, né? Elas são estáveis e possuem equilíbrio estático. O número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio estático. São estruturas estáveis também. Já a estrutura hipostática, as estruturas elas são estáveis e não possuem equilíbrio estático. O número de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio estático. São estruturas instáveis por não ter ligações interiores ou exteriores suficientes. As estruturas hiperestáticas, elas são hiperestáticas quando possuem mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Suas características são excessivamente estáveis, não têm movimento não restringido e possuem muitas vinculações para garantir o equilíbrio. As estruturas hiperestáticas são estáveis e possuem apoios insuficientes para restringir os movimentos da estrutura. O movimento de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio. São estruturas que não são usadas em construções. As estruturas hiperestáticas são excessivamente estáveis e não possuem algum movimento não restringido. O número de reações de apoio é superior ao número de equações de equilíbrio.
são estruturas que não podem ser calculadas apenas com as equações de equilíbrio da estática. Aí tem, por que as estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos? Aí tem, a análise de estruturas hiperestáticas é um ramo da engenharia estrutural que estuda sistemas de estruturas, ou seja, que estuda sistemas estruturais com um número maior de vínculos ou restrições, o que é necessário para garantir o equilíbrio estático. Essas estruturas são chamadas hiperestáticas, porque possuem redundâncias estruturais que não podem ser determinadas apenas pelas equações da estática, equilíbrio de força e momento. As características principais são redundância estrutural. As estruturas hiperestáticas têm vínculos adicionais que aumentam sua capacidade de restringir as cargas e distribuir esforços, tornando-as mais seguras e resistentes a falhas locais. A estaticidade e a complexibilidade, além do equilíbrio, a análise exige considerar a compatibilidade dos deslocamentos e o comportamento elástico dos materiais. Nas aplicações práticas, as estruturas hiperestáticas são amplamente utilizadas em pontes, edifícios, vigas contínuas e arcos, onde maior rigidez e segurança estrutural são desejáveis. Ok? Obrigado.